eu gostaria de pedir, obrigada, meu filho, que abrisse a Bíblia em Êxodo 2. Eu queria falar alguma coisa que fosse relacionado às mães. E normalmente a gente sempre fala de Maria, que foi a mãe de Jesus. Mas eu lendo a palavra do Senhor, o Senhor colocou uma outra palavra no meu coração. E a palavra do Senhor vai dizer assim: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Senhor, já foi orado aqui a Ti, já foi entoado canções, Senhor, para o Teu santo nome. E nós estamos aqui, Senhor, dando continuidade nesse culto. Eu gostaria de Te pedir, Senhor, que a Tua presença permanecesse no nosso meio, que o Senhor não nos deixasse só. Abra o nosso entendimento, Senhor, que cada palavra que aqui for dita, Senhor, que não seja da minha boca, mas que seja dita pelo Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Eu entendendo, Senhor, sempre que de mim eu nada tenho para oferecer, mas é a Tua palavra, Senhor. Então que o Senhor possa trabalhar e transformar vidas através dela. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre esperança. Esperança, ela é uma palavra onde, na verdade, hoje muitos de nós não queremos viver de esperança. A esperança, ela hoje em dia, ela só é mais comprada na farmácia, não é assim? Você está doente, você não confia, você vai lá e compra um remédio para poder ficar bem. E a grande maioria das pessoas hoje em dia não acreditam mais. A esperança é uma coisa que tem estado escassa no nosso meio. Mas nós vivemos um evangelho e um Deus que nos ensina e quer nos ensinar a ter esperança. O texto que nós acabamos de ler vai falar de uma moça chamada Joquebede. Joquebede, ela não foi uma rainha, ela não foi uma... Como é que eu posso falar? Ela não foi a principal de uma história. Joquebede, ela foi mãe de Moisés. Todo mundo já ouviu falar de Moisés. Crianças sabem pregar sobre Moisés. Aquele que libertou o povo do Egito. Aquele que foi colocado em um barquinho e Deus livrou. Mas Joquebede, a grande verdade é que às vezes nós não falamos muito dela. E mãe, ela é assim, né? Mãe, muitas das vezes, ela vai ficar nos bastidores para poder ver o seu filho crescer, para poder ver o seu milagre a cada dia se tornando aquilo que o Senhor quer. E Joquebede foi exatamente com ela assim. O texto que nós acabamos de ler não vai falar nem o nome dela. Vai falar que um varão da casa de Levi se casou com uma filha de Levi. E essa filha de Levi, que aqui nenhum nome é citado no começo, se chamava Joquebede, que foi a mãe de Moisés. E Joquebede, ela trouxe algumas boas lições para a gente. E uma dessas lições foi a não perdermos a esperança. Joquebede, ela foi ótima em ensinar para a gente isso, porque ela viveu um momento de aflição. Joquebede, ela era uma escrava. Nessa época, o povo hebreu, ele era escravo do Egito. E Joquebede vive um momento de aflição muito grande da sua vida, onde vai ser dado uma ordem. E essa ordem vai ser para matar todas as crianças, filhos dos hebreus, até 2 anos. E Joquebede, ela se encontra grávida. Só que viver em tempos de escravidão não nos obriga nem a pensar e nem a vivermos como escravos.
Às vezes o momento é um momento onde a gente vai se encontrar completamente desfavorecido. Assim como Joquebede, era uma escrava. Ela não tinha muitas opções. Só que Joquebede entendeu que ela tinha um Deus que estava cuidando dela. E para ela não restava nada mais do que ter esperança. E o que é esperança? Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança é confiança, é fé, é expectativa. Só que Joquebede, com toda a esperança dela, ela precisava fazer a esperança dela crescer em meio ao silêncio. E Joquebede, ela vai precisar, por 9 meses, esconder, ficar em silêncio, esconder em seu ventre um bebê, porque ela não tinha outra opção. E às vezes, para que a esperança cresça no nosso coração, nós também precisamos entender que nós vamos precisar ficar em silêncio. Que nós vamos precisar guardar somente para nós aquilo que está nos afligindo, para que ele continue crescendo. E Joquebede, ela fez exatamente isso. E ela só não esperou por 9 meses, ficou em silêncio por 9 meses, como ela teve que esperar mais 3 meses em silêncio. Quando Moisés nasceu, Joquebede não podia revelar para ninguém que aquela criança estava ali. Os hebreus, eles estavam sendo perseguidos. E eu fiquei imaginando quantas crianças Joquebede ficou sabendo que morreram naquele período. Quantas crianças Joquebede, de repente, na casa do vizinho, viu gente bater e mães gritando, desesperada por estarem roubando dessas mães os seus bebês. Só que Joquebede, ela precisava se calar. Ela precisava, por algum momento, acreditar, depositar toda a sua esperança e fé que alguma coisa o Senhor iria fazer. E às vezes nós não queremos nos calar para esperar o Senhor agir em nosso favor. Nós não queremos nos calar, nós começamos a gritar e falar sem mesmo preservar a nossa esperança. Mas Joquebede não. Joquebede, ela entendeu que ela tinha algo muito maior a ser feito. Eu escutei a história de um jogador de futebol, que ele disse que muitas das vezes ele estava com muitas dores no começo da carreira dele. E ele não tinha a opção de dizer que ele não ia jogar. Porque se ele falasse para o treinador dele que ele não iria jogar, que ele estava passando mal, que ele estava com dores, o treinador dele não ia deixar ele jogar. Então o que ele fazia? Ele se calava e treinava mesmo com muitas dores, com a esperança de que alguém naquele dia iria ver, alguém iria notar ele. E quanto mais ele se esforçava para que aquilo desse certo, mais a esperança crescia no coração dele, mais as dores iam sumindo. Então nós precisamos entender que às vezes, mesmo com dores, mesmo com sofrimentos, o nosso papel é nos manter calado e olhar para o Senhor crendo que algo de bom vai acontecer. E qual é a janela que nós vamos optar em olhar? Eu ouvi uma outra história que eu estava até comentando com a minha filha hoje, que chamou muito a minha atenção, de uma criança que ela tinha um cachorrinho e ela amava muito, muito mesmo aquele cachorrinho. E um dia aquele cachorrinho morreu. Aquele cachorrinho era companheiro dela, ele dormia com ela, ele viveu muitas aventuras com ela, e ela faz um pedido aos seus pais. Ela pede para os seus pais que eles enterrem aquele cachorrinho no quintal da casa. E os pais fazem isso. Só que ela não tem coragem de se aproximar para ver. Então ela sobe para o 2º andar da sua casa e ela começa a olhar por uma janela. E chorando com muita dor no coração, com muita tristeza,
Ela vê os seus pais enterrando o seu cachorrinho. Nisso, seu avô aparece e fala: filha, vem aqui comigo. Venha que eu quero te mostrar uma outra janela. E tira ela daquela janela de tristeza e leva ela para uma outra janela onde dava um jardim da casa. E quando ela começa a olhar para aquele jardim, o seu avô fala: você se recorda que aqui era apenas um terreno? Que aqui não tinha nada, apenas uns galhos secos? E ela: sim, vovô. Você se lembra do dia que nós plantamos aqui? E ela: sim. Então veja, repare, aquele local que um dia era apenas um lugar seco, onde tinham galhos secos, hoje tem rosas. Hoje é um jardim florido, bonito. E aquela criança começou a sorrir. Vovô, aqui não tinha nada. E se admirar que coisas que ela tinha plantado ali tinham crescido, aquele jardim estava tão bonito. E eu aprendi uma lição com essa história, que muitas das vezes postas diante de nós vão estar algumas janelas. Só que nós vamos precisar escolher por qual janela nós vamos olhar. Se é a janela da dor, se é a janela da tristeza, ou se é a janela onde está sendo produtivo. Aquele avô fez o papel do Espírito Santo de Deus. Ele faz isso conosco, a todo momento Ele está nos convidando a olhar por uma outra janela. Uma janela que nos traga esperança, uma janela que nos tire somente de olhar para as tristezas e dores que o mundo nos oferece. Só que às vezes nós não queremos. O Senhor, Ele nos convida a sair dali e olhar para a esperança, olhar para o amor. Só que nós não queremos. Nós queremos continuar olhando pela janela da dor. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Por qual janela você quer olhar? Qual é a janela que você vai optar nessa noite em olhar? Uma janela que te traga esperança? Ou ficar debruçado numa janela lembrando de coisas ruins que você já viveu? Porque aquela criança tão inocente, ela não quis mais olhar pela janela que causava tanta dor nela. Ela quis olhar para aquilo que trazia esperança para a vida dela. Então nessa noite o Senhor, Ele está te convidando a olhar para aquilo que vai te trazer esperança, aquilo que vai trazer paz para o seu coração em dias difíceis. Joquebede com certeza foi assim. Mesmo amargurada, mesmo sentindo e pressentindo a morte rodear ela, ela não aceitou isso para a vida dela. Ela quis olhar pela janela boa. Ela quis guardar boas lembranças. É comprovado que quando nós estudamos, quero que seja, se nós lermos aquilo que nós estamos estudando em voz alta, nós vamos reter aquilo na nossa memória. Então, a palavra do Senhor diz que precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Só que quando a palavra do Senhor diz trazer, não é uma coisa obrigada. A palavra quero faz nos lembrar dos benfeitos do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz quero, ela está falando de uma decisão. Não é de repente eu me lembrarei, não, eu quero. Então quando nós tomamos a decisão de nos lembrar daquilo de bom que o Senhor tem feito por nós, isso gera nos nossos corações a esperança. A Joquebede, ela teve a decisão de querer. Não tem como você se lembrar das coisas boas que o Senhor faz e fez por você, se você não quiser. Eu tenho certeza que essa mulher, mesmo sendo uma escrava, ela ouviu por muitas vezes, ou o pai, ou a mãe, ou alguém dizer para ela: ei, nós agora somos escravos do Egito.
Mas teve uma época que nós viemos para cá somente para sermos livrados de um tempo ruim, de um tempo de escassez. Então ela sabia em quem ela estava acreditando, ela sabia em quem ela estava depositando a esperança dela. E o nosso problema é que muitas das vezes nós não queremos acreditar, nós não queremos se lembrar dos benfeitos do Senhor e vivemos de momentos ruins que nós estamos vivendo, de momentos onde está tudo de cabeça para baixo. Ah, pastora, mas falar é muito fácil. Há anos que eu tento ser mãe e não consigo. Há anos que eu luto para que meu filho saia das drogas. Há anos que eu luto por conquistar alguma coisa e não consigo. Ei, nessa noite traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Acredite que o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele pode mudar todas as coisas. Nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. Aquela mulher era uma mulher cheia de fé. Ela era apenas uma mãe, tentando fazer com que o seu filho sobrevivesse. E em Êxodo 2:3 vai dizer assim, ó: e não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume. E fez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Nós precisamos também confiar nas estratégias do Senhor. O Senhor, Ele tem alguns meios que às vezes, se nós pararmos para analisar, mexe um pouco com a nossa mente. Na Bíblia vai dizer que em tempos de guerra, o Senhor mandava o seu povo cantar. O povo cantar antes de ir para a guerra, o povo cantar durante a guerra, para que as batalhas fossem vencidas. Aos nossos olhos, isso é uma loucura. Porque se eles estavam indo para a guerra, eles não tinham que cantar, eles tinham que se preparar, eles tinham que estudar, eles tinham que treinar. Só que os meios que o Senhor encontra para nos fazer vencer é completamente diferente do que a gente acha que tem que ser. Então, nós precisamos entender que as estratégias não foram feitas para serem entendidas, e sim obedecidas. Nós precisamos crer que a esperança, ela cresce em meio à estratégia. E todas as vezes que nós optamos em obedecer a uma estratégia do Senhor, Ele muda um pouco da nossa essência. E foi exatamente isso que aconteceu com Joquebede. De repente, de uma escrava, uma mulher completamente amedrontada, cheia de traumas, de medos, ela passou para uma mulher forte. Uma mulher corajosa que começou a crer que pegar um bebê recém-nascido com 3 meses livraria ele de uma sentença de morte e daria vida para ele, daria esperança para um povo que já vinha sendo escravizado há tantos anos. Nós não precisamos entender o que o Senhor nos manda fazer. Lembra da história dos cegos? A Bíblia vai contar da cura de 2 cegos na Bíblia. Um, Jesus olha para ele e fala: seja curado. O outro, Jesus cospe no chão, faz um lodo, uma lama e passa nos olhos dele e ele começa a enxergar. Já pensou se aquele cego falasse: ei, não, você não vai fazer isso comigo porque com outro você só deu uma ordem? Ele estaria cego até hoje. Então a opção de começar a enxergar obedecendo as estratégias do Senhor ou ficar cego é nossa, não é de ninguém. Nós precisamos entender que o seguir as estratégias do Senhor vai nos trazer a nossa cura, vai nos trazer o nosso milagre. De repente, muitas pessoas ali questionaram a cura daquele cego. Que loucura! Por que o Senhor está fazendo isso com ele? Só que aquele cego não. Aquele cego obedeceu. Assim como as 7 voltas,
assim como os 7 mergulhos. Porque eu tenho que mergulhar 7 vezes para me curar de uma lepra? Se o dono da cura pode somente dizer para mim, seja curado. Porque o Senhor tem as suas estratégias e os seus meios de sarar a nossa vida. Ele sabe muito melhor do que eu e você o que nós precisamos. Nós somente precisamos e Ele tem aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos acender em nosso coração a esperança. A esperança, ela é feita de estratégias. Então nessa noite, se o Senhor tem dado uma estratégia para você, obedeça a estratégia do Senhor. Não seja um rebelde. Não seja aquele que diz, não, eu não quero. Assim, dessa forma, eu não quero. Porque você pode passar uma vida inteira cego, sem receber cura. Porque nem sempre o que Deus tem para o meu irmão é a mesma forma que o Senhor tem para fazer comigo. O que o Senhor tinha para Joquebede era uma estratégia absurda, ao meu ver. Só que ela não. Ela somente obedeceu aquilo que o Senhor ordenou que ela fizesse. E isso mudou a essência dela. E isso tornou ela uma mulher mais forte. De repente, se ela fala, não, eu não vou fazer, o Senhor também não faz. Porque de repente o Senhor estava tentando ver quem de fato ela era. Às vezes o Senhor só quer a nossa obediência para fazer por mim e por você aquilo que Ele já tem pronto para as nossas vidas há muito tempo. Porque tudo que o Senhor tem a fazer na nossa vida já está pronto. Muitas das vezes não acontece por causa de mim e de você. Nós não estamos prontos para receber. Nós não estamos prontos para tomar posse daquilo que o Senhor tem. A esperança, ela confia no roteiro. Se nós quisermos viver o roteiro que o Senhor tem para nossas vidas, nós precisamos acabar com porém, ou com mais. A decisão é nossa. Você vai lembrar muito bem da história de Adão e Eva. Deus dá uma ordem para Adão e para Eva. Não coma do fruto. Só que a Eva, ela resolve não confiar no roteiro que o Senhor tinha para a vida dela. E ela põe um mais ou um porém ali. O Senhor disse que não, porém, mas a cobra disse que sim. E nós, às vezes, começamos por conta dos nossos poréns, por conta dos nossos questionamentos, a querer dar um jeitinho naquilo que o Senhor já criou como roteiro para a nossa vida. Lembra de Abraão? Abraão, ele tinha um roteiro traçado para a vida dele. Quando o Senhor mandou ele largar tudo, porque tinha uma terra para ele, Deus disse que faria dele uma grande nação. Só que estava demorando muito. Isaac estava demorando demais. E como Isaac estava demorando demais, porém, Abraão resolveu se deitar com Agar. Mas o Senhor não fez no meu tempo, então eu vou dar o meu jeitinho. Isso é não confiar no roteiro de Deus. E eu acredito que muitos sabem aqui que por conta desse jeitinho de não confiar no roteiro do Senhor, hoje, até hoje, uma das maiores guerras entre a Palestina e Israel é por conta desse jeitinho. Desse jeitinho que Abraão e Sara quiseram dar, por não confiar no roteiro, naquilo que o Senhor tinha a fazer. Já pensou se Joquebede falasse assim, o Senhor traçou um roteiro para Moisés, mas eu não vou colocar ele nesse rio. Eu vou dar o meu jeitinho e vou fazer que ele sobreviva de outra forma. Só que não. Essa mulher, ela confiou e ela entendeu que ela precisava seguir um roteiro que o Senhor tinha criado para ela. Então, a nossa opção, ela é a seguinte: ou a gente confia e o Senhor vai fazer aquilo que Ele prometeu, ou nós vamos dar o nosso jeitinho e passar uma vida vivendo consequências do nosso jeitinho.
precisamos entender que nós temos que crer mais que tudo. Eu também queria falar de uma história que eu ouvi, que fala sobre um pastor de uma igreja. Essa história está em um livro e ela é contada por um pastor americano, e essa história foi real. Ele tinha uma igreja e na frente da igreja dele tinha um bar. E todas as vezes, quando ele começava a cultuar, aquele homem aumentava o som do bar no último volume. E aquilo começou a incomodar o pastor profundamente. E ele teve uma ideia. Ele falou para os membros da igreja assim: olha, a partir de hoje nós iremos orar para que esse bar feche. E eles começaram uma campanha de oração, e eles oravam de manhã, de tarde, de noite, até que aquele bar fechou. Só que essa história da campanha de oração chegou no ouvido do dono do bar. E o dono do bar ficou endemoniado. E ele falou: eu vou botar esse pastor na justiça. E ele foi e colocou o pastor na justiça. E quando a carta chegou para o pastor ficou desesperado. Quando chegou na frente do juiz, o juiz olhou para ele e falou assim: olha, para o pastor, é verdade que o bar dele fechou porque vocês fizeram uma campanha de oração? E o pastor falou: não. Isso não é verdade. E ele: não, porque ele colocou aqui no inquérito que o bar dele foi fechado porque vocês crentes oraram para que o bar fosse fechado. E aquele homem negando com toda a força dele que aquilo dali era mentira. E o dono do bar falou: não é mentira, é verdade. Chegou no meu conhecimento, eles oravam de manhã, de tarde, de noite. E por conta disso agora eu não tenho mais o bar. E aquele juiz olhou para o pastor e falou: então quer dizer que o dono do bar acredita mais no poder da oração do que você? E às vezes nós vivemos dessa forma. Às vezes quem está lá fora crê muito mais do que quem está aqui dentro. Às vezes nós não conseguimos acreditar. Aquele pastor não conseguiu acreditar que o poder da oração deles tinha feito com que aquelas cadeias fossem quebradas. Ele não reconheceu, ele não acreditou. O bar que foi fechado, o homem estava indignado porque ele acreditava no poder da oração. Então, será que nós acreditamos menos do que os que estão lá fora? Será que a nossa fé é menor do que aqueles que estão lá fora? Porque de repente o médico te deu um decreto. Porque o teu filho está anos nas drogas, ou o teu marido não consegue vir para a casa do Senhor. Você não é capaz de acreditar, enquanto tem pessoas lá fora que acreditam que a tua história pode ser mudada. A minha mãe dormiu na minha casa e hoje de manhã eu estava conversando com ela. Eu tenho 35 anos. Meu irmão, quando minha mãe aceitou Jesus, o meu irmão mais velho tem 40. Acho que ele tem 40. Vai fazer 41 agora. Dia 28 de maio. Meu irmão tinha 2 anos quando a minha mãe se converteu. E hoje pela manhã, eu conversando com a minha mãe falou para mim: olha, tem tantos anos que eu estou na igreja e eu oro pela salvação do seu pai e eu não acredito mais que ele vá se converter. Ele é uma pessoa de coração duro. Ela falou até de um jeito engraçado, que ela falou: eu espero que na hora da morte o Senhor dê uma oportunidade para ele. E eu tinha estudado essa palavra ontem. E eu falei para ela: mãe, está repreendida em nome de Jesus. Enquanto a vida é esperança, nós não podemos perder a esperança que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor faz milagres. O Senhor deixou a esperança para a gente acreditar, para a gente não perder a fé nele. O que seria do mundo se não fosse a esperança? Já parou para pensar em quantas pessoas hoje já morreram? Se você abrir o Google ou qualquer coisa que fale sobre estatísticas, a todo momento, quando você rolar, aquilo dali vai se atualizar. Só que nós não fazemos parte dessa estatística. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que Ele pode todas as coisas, e nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar acreditando. Aquela mulher, de repente, ela viveu 9 meses de gravidez e mais 3 meses de frustração e medo.
porque ela tinha uma sentença de morte para ela. Mas o Senhor, Ele já tinha escrito uma história linda para Moisés. Ele já tinha traçado planos e só dependia dela esperar o momento certo e acreditar que daria certo. Então nós precisamos acreditar. Eu sei que às vezes mãe, a palavra mãe, a gente às vezes fica tão preocupado com os nossos filhos. A gente se preocupa tanto quando a gente não consegue ter os nossos, de repente porque o tempo está passando. Só que o Senhor, Ele tem nos ensinado a mantermos a esperança, mantermos acesos em nosso coração. Eu não sei qual é o Moisés que você tem apresentado para o Senhor hoje. Eu não sei se é um marido, se é um filho, se é um parente. Só que existe um Deus cheio de estratégia que nos trouxe aqui nessa noite para dizer que nem tudo está perdido. Que não é porque existe um exército entrando nas casas e matando que na sua casa a morte vai chegar. Então nós precisamos manter em nossos corações a esperança. Deus, Ele quer levantar mulheres como Joquebede, que não olham para a circunstância, mas olham para a esperança. Eu fiquei lendo essa palavra e imaginando que o milagre que o Senhor realizou na vida daquela mulher foi o momento que ela decidiu colocar Moisés naquele rio. O coração dela devia estar completamente contrito e atribulado, porque ela era um ser humano, essa história é real. Imagine o que é você pegar o seu bebezinho, que você tem escondido tanto da morte, e colocar ele em um rio, sem saber qual o destino que ele vai tomar. Só que o Senhor, Ele já tinha, como eu falei, planos traçados para a vida de Moisés. E o momento em que ela fez isso, eu acredito que o Senhor se inclinou dos céus e olhou para ela e falou assim: não é que ela confia mesmo? Não é que ela acredita mesmo que eu posso salvar o filho dela? Então calma aí. Calma aí que eu vou fazer todos os bichos que estão dentro desse rio dormirem por algum tempo. Calma aí que eu vou converter o coração de uma princesa, que quando ela olhar para essa criança, ela vai o amar mais do que tudo. Então nós precisamos crer que quando o Senhor, Ele nos dá estratégias a seguir, Ele vai preparar todo um caminho para que aquilo seja real, para que aquilo aconteça da melhor forma, para que realmente aquilo seja um livramento. Nós precisamos crer. Nós hoje em dia não queremos mais crer. Nós não queremos mais confiar, nós não temos mais fé. Nós começamos a falar sobre identidade no GCA. E causa até confusão na minha mente a quantidade de pessoas que não sabem para o que foram chamadas dentro da casa do Senhor. As pessoas não sabem, você pergunta para elas assim: para que você foi chamado? Para que Deus te escolheu? A pessoa não sabe. Mas a pessoa também não procura saber. Ela não procura se conhecer, ela não procura afirmar a identidade dela no Senhor. Só que essa mulher aqui não. Essa mulher aqui, ela sabia quem ela era no Senhor. Ela sabia que ela servia a um Deus vivo. Ela sabia um Senhor que podia mudar decretos. Ela conhecia quem ela era. Ela podia de repente não ser uma princesa. Ela podia de repente não ser como Débora, não ser como Esther. Mas ela sabia que através da obediência dela, através dela saber quem ela era no Senhor, o Senhor lá na frente livraria um povo. Deus daria livramento para todo um povo através da sabedoria dela. Então nós precisamos olhar lá na frente. Parar de olhar somente para o caos que nos cerca muitas vezes. A irmã Kelly hoje não estava aqui, mas eu ouvi da boca dela um testemunho tão lindo. Ela não está aqui hoje.
ela é nova aqui na igreja. Ela com 20 e poucos anos ela com ainda uma menina, ela foi diagnosticada pelo médico, teve que fazer uma cirurgia e o médico disse para ela que ela não poderia mais ser mãe. E ela se apaixonou pelo esposo dela, faltando pouco tempo para casar com ele, ela contou para ele a verdade. Olha, eu não posso te dar um filho, eu não vou poder ser mãe, então o momento, se você tiver que pular fora, é agora. Ela falou que ele quis chorar, engoliu o choro e falou para ela assim: olha, se você não acredita, eu acredito por você. No momento certo, se for da vontade do Senhor que Ele nos dê um filho, essa criança vai vir. E ela casou, meses depois ela estava grávida. Voltou nesse médico e o médico falou para ela: olha, eu não sei o que aconteceu. Você só tem um ovário, não tinha como isso acontecer. Você fez uma cirurgia. Enfim, ela estava grávida. Correu tudo bem. Só que com 29 anos de idade ela entrou na menopausa. E o sonho dela sempre foi ser mãe de 2 filhos. Só que ela falou assim: Deus, longe de mim reclamar, eu não podia ter nenhum. Tu me deu um. E ela entrou na menopausa, parou de menstruar, acho que foram por 7 ou 8 anos. E já com quase 40 anos, ela voltou a menstruar. Ela tomou um susto. Voltou no médico e o médico falou assim: olha, isso pode acontecer, você entrou numa menopausa precoce, mas vai parar. De repente veio e vai embora de novo. Só que no mês seguinte ela menstruou, no mês seguinte ela menstruou de novo, no outro mês ela não menstruou. Só que aí ela começou a passar muito, muito mal. Isso já chegando nos 40 anos de idade. Aí ela foi no médico. Quando ela chegou no médico, o médico falou assim: como eu não sei, mas você está grávida de novo. E ela falou que saiu daquele consultório chorando tanto e falando: Senhor, eu não mereço. O Senhor sabia como eu queria ter um segundo filho. Então o Senhor mudou tudo que estava dentro de mim, tudo que estava para poder realizar o desejo do meu coração. Então nem você é impedimento para o que o Senhor tem a realizar na sua vida. Nós precisamos somente acreditar que Ele pode fazer. E eu comecei a chorar, ela na minha casa me contando isso, com aquela criança no colo. E falando: pastor, eu não consigo entender. Eu olho para ele e falo assim: meu Deus. Nem ela, às vezes nem a gente vai conseguir acreditar no que o Senhor tem pra gente. Moisés, ele cresceu. Não só cresceu, como sobreviveu. Joquebede acabou sendo chamada para cuidar do seu próprio milagre, do seu próprio filho. E quando Moisés ele está grande, que ele vai sair do Egito com aquele povo, acho que todos vão lembrar, é um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, onde Moisés pega a sua vara, a sua varinha, e ele toca no mar e o mar se abre. E eu fiquei pensando: Senhor, agora eu entendo por que Moisés fez isso. Porque ele fez isso porque lá atrás ele teve uma mãe que acreditou da mesma forma que ele. Uma mulher que foi capaz de acreditar que colocar uma criança recém-nascido dentro de um barco, de um rio, e ter certeza que aquela criança não ia morrer, por que que ele não ia acreditar que uma vara tocando no mar fosse capaz de abrir o mar? O que nós fazemos com os nossos filhos reflete muito em quem eles vão ser lá na frente. Se a gente plantar amor no coração dos nossos filhos, mesmo que por um momento de rebeldia eles não sejam e não falem de amor, agora lá na frente eles vão falar. Se a gente plantar esperança, se a gente plantar compaixão, fé. Moisés de repente teve muito medo naquele momento, mas ele falou: não, eu vou fazer, porque eu sou prova viva de um milagre, de alguém que seguiu um roteiro, que teve fé naquilo que foi mandado pelo Senhor e deu certo. Se Moisés foi quem ele foi porque teve uma mãe que acreditou em tudo que o Senhor tinha a se fazer.
Então eu quero nessa noite te convidar a ficar de pé. Eu queria chamar a Iane para estar louvando ao Senhor com uma canção.